Olá, eu sou Patrícia Cunegundes e esse é o canal Previdência e Saúde, programa da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão e dos Beneficiários de Planos de Saúde de Autogestão, a ANAPAR, em que tratamos sempre de assuntos ligados à Previdência Social e Complementar e também à saúde pública e suplementar. Hoje nós vamos receber o Ailton Andrade, que é diretor do Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal, o STIU-DF. Ele é engenheiro, trabalhador do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e também é conselheiro fiscal eleito da entidade fechada de Previdência Complementar, Eletros. Vamos também receber a Júlia Margarida, que é diretora do Sinergia Bahia e da CUT Bahia, e é conselheira deliberativa eleita da FACHESF, o Fundo de Pensão dos Trabalhadores da CHESF, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Bom, eu queria primeiro agradecer a Júlia e o Ailton, né, de estarem aqui com a gente no canal Previdência e Saúde, e vou começar com as mulheres, tá, Ailton? Vou começar fazendo pergunta para as mulheres. Então, Júlia, eu queria primeiro saber quantos trabalhadores vão ser atingidos com a privatização do sistema Eletrobras, né, que está aí entre as prioridades do governo. Obrigada, Patrícia, pelo convite. É uma honra, é uma responsabilidade também estar aqui falando com vocês. Mas é assim, pelo projeto de privatização que a gente tem aí, a MP 1031, que é a Eletrobras Hold com suas subsidiárias, seriam em torno de 10.500 trabalhadores, porque Itaipu e Eletronuclear estão fora desse processo, né? Então, incluindo CHESF, Furnas, Amazonas GT, Eletronorte, Eletrosul e a própria holding Eletrobras, dá mais ou menos cerca de 10.500 trabalhadores que seriam atingidos com a privatização do sistema Eletrobras. De qualquer forma, mesmo com algumas empresas fora desse processo, né, que não estão nesse processo, é uma massa de trabalhadores muito grande, né? Vocês estão com uma campanha, uma mobilização contra a privatização, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa campanha e também como que a sociedade pode contribuir nessa luta, né? Porque o prejuízo não é só para o trabalhador direto do sistema, né? O prejuízo é para o país inteiro, né? Pronto. Olha só, desde 2017 nós estamos em campanha, a verdade é essa, né? Desde 2017, com o governo Temer, vem as ameaças de privatização do sistema Eletrobras. Na verdade, a gente retomou uma campanha contra a privatização, que esfriou aí depois no ano de 2000, né? Na década de 2000, e retornou agora desde 2017. Só que no dia 23 de fevereiro desse ano, chegou a MP 1031 no Congresso, que o próprio presidente Bolsonaro foi lá levar em mãos para acenando, eles não falam nem privatização, eles falam capitalização da Eletrobras, que na verdade é privatização sim, o governo deixa de ser o acionista majoritário. Então, de lá para cá, o que a gente já estava fazendo com lives, com audiências públicas, né, a gente está intensificando, só que a gente tem um pequeno, grande empecilho que a gente não entende colocar a Eletrobras para privatizar nesse momento de pandemia, que não permite que a gente vá às ruas, que a gente mobilize as pessoas, que a gente faça o corpo a corpo. Então, nacionalmente, a gente está com a campanha do Salve a Energia, que tem um site, tem nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, os links que tem material sobre a Eletrobras, né? Tem um abaixo-assinado, que esse aí a população, a sociedade pode entrar lá e assinar para se posicionar contrário à privatização da Eletrobras. E a gente tem feito, sim, algumas reuniões com até para ir para Brasília está complicado, porque muitos parlamentares não estão lá, né? A gente tem feito reuniões online, e a gente sabe também que muitos parlamentares, principalmente os do centro e direita, não gostam dessas reuniões assim virtuais. Então, a gente está reunindo forças de forma online, né? Com lives, com documentos, para poder chamar a atenção da sociedade e chamar a atenção dos políticos para o crime que seria uma privatização da Eletrobras para todos nós. Não é um problema só dos trabalhadores, é um problema, como você falou assim, para toda a sociedade. Ô, Júlia, só para a gente, porque às vezes a gente não tem muito a dimensão, né, do que é uma privatização, né, porque a gente passou por um processo grande nos anos 90, que foi das teles, né, e a gente tem as consequências disso até hoje, mas a gente também tem um contradiscurso que é absurdo, chega a ser até infantil, né, para defender aquele processo. Então,
Queria que você falasse um pouco, assim, para quem está assistindo a gente, para entender o que significa a privatização do sistema Eletrobras, né? Pronto. Olha só, hoje 67% do nosso setor elétrico já está privatizado. Estão nas mãos das distribuidoras, que a população conhece mais, né, de forma mais natural, que é a que manda a nossa conta de energia em casa. Então, esse aí já foi privatizado em sua maioria. As últimas, que eram da Eletrobras, foram privatizadas há 2 anos atrás. E aí, a Eletrobras ela é responsável por 50% da linha de transmissão de energia do país e 30% da geração. E responsável por fazer a interligação de todo o nosso sistema elétrico. Então, assim, é uma empresa estatal necessária para poder fazer essa interligação. Às vezes tem uma baixa no esse aí o norte vem e supre, e assim por diante. Isso é feito pela Eletrobras. Então, passar esse controle desse sistema interligado para a empresa privada, a gente sim vai estar correndo sérios riscos a termos apagões, como a gente teve no Amapá, em todo o país. Por quê? A Eletrobras tem expertise disso, a Eletrobras tem um compromisso social. As empresas privadas não, as empresas privadas têm um compromisso simplesmente com o lucro. Então, assim, se for para ter um backup de um equipamento que em X tempo nunca quebrou, mas pode quebrar a qualquer momento, é melhor assim, já que ele nunca quebrou, a gente não precisa fazer esse backup, não, porque é um investimento que a gente vai ter que fazer, vai diminuir o nosso lucro. Esse é o pensamento da empresa privada. Não é isso que ocorre com as empresas públicas como a Eletrobras. Então, é um risco muito grande para a segurança energética do país a privatização da Eletrobras. E um outro detalhe importantíssimo que a gente não pode deixar de esquecer é que a MP, que está hoje lá tramitando no Congresso, ela não resolve a questão da tarifa, que é isso que atinge a população em cheio. A gente não significa assim, que vai diminuir a tarifa de energia. Não garante. A previsão é que daqui a 2 anos, no máximo, a gente comece a ter os aumentos de energia. Em 2017, se eu não me engano, a previsão da ANEEL era de 17,5% de reajuste na conta de energia. O governo atual não está permitindo esses estudos da ANEEL para a gente poder a previsão de aumento que vai ter nas contas de energia. Então, sim, a conta de energia não será resolvida. Nós continuaremos a ter uma das energias mais caras do mundo. Então, isso aí é que afeta diretamente a população, a sociedade, além, sim, de sério risco de termos apagões, como a gente teve no Amapá, que ficou um estado inteiro às escuras algumas semanas. Né? Vocês viram o caos que acontece. É caos na saúde, é caos na segurança pública, no saneamento, na alimentação. É horrível para a população. Então, por isso que é o grande risco da privatização da Eletrobras é esse, que a gente tem alertado a sociedade. No caso dos trabalhadores, Ailton, já que a gente está aqui nesse canal que fala de previdência e de saúde, eu queria que você me falasse qual que é a preocupação em relação à previdência complementar, porque vocês têm previdência complementar, né? Os empregados do sistema Eletrobras, né? Mas primeiro eu queria agradecer a oportunidade e ficar contente aqui, né? Demonstrar o nosso contentamento que, no caso, eu estou em minoria, tá? Porque realmente as mulheres precisam estar mais à frente desses embates que a gente vem tendo aí no dia a dia. Mas, enfim, quando a gente fala da Holding Eletrobras, né, são empresas estatais, são empresas que os seus trabalhadores fazem, né, a contribuição paritária para os fundos de pensão. Então, nesse conjunto, né, da Holding, são 5 principais, vamos dizer assim, que estão nesse processo, como a Júlia colocou aí, de tentativa de privatização, que a gente espera e luta para que não ocorra, né? Mas cada uma dessas empresas tem o seu fundo de previdência unitário, né? Então, o Furnas tem Real Grandeza, a Chesf tem a Fachesf, a Eletronorte a Previnorte, a Holding Eletrobras Eletros, né? E a Eletrosul tem a Elos. Então, cada uma delas possui um fundo de pensão específico, né? Cada trabalhador participa em uma delas. Conforme você falou agora, são seis fundos de pensão. E eu queria saber quantas vidas que estão protegidas por esses fundos de pensão, né? Essa questão de 5 e 6 acabou, assim, até gerando uma certa
divergência aqui, até na hora que a gente está comentando, porque o que acontece? O processo de privatização que está transcorrendo na medida provisória 1031, ele excluiu a eletronuclear, né? Que tem também um fundo de pensão que faz parte da RUJ, a Núcleos. E esse fundo de pensão, em essa empresa se mantendo estatal, ele não estaria sendo afetado. Mas quando eu falo das 6, né, desses 6 fundos, eu estou falando de 100 mil vidas, né? São 18 mil vidas de trabalhadores em atividade, né? São mais 29 mil trabalhadores que já estão em benefício, né? Então são aposentados, e mais 51 mil que estão como dependentes, né? Então, nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas que podem vir ser afetadas, né, caso um processo de privatização ocorra e as suas condições perniciosas que podem derivar desse processo, né? Ailton, você me falou esses números aí, e a gente fica com outros números de fundos grandes também do país, então, se esses fundos se juntassem, formassem um, ele seria um dos maiores fundos de pensão do país, né? Ao lado da Petros, da Previ e da FUNCEF, por exemplo. Exatamente, Patrícia. O que acontece? Esses 6 fundos, eles teriam uma reserva, vamos dizer assim, hoje, de praticamente 42 bilhões, né? Em tendo a junção desses fundos, fazendo essa matemática quase de padaria, né, a gente teria o 4º maior fundo de pensão no país. Agora, é importante a gente frisar que isso não necessariamente iria trazer maiores ganhos para os participantes, porque muitas das vezes você consegue até uma redução em aspectos dos custos administrativos né, você ter um único fundo, mas você pode ter aí graves problemas em termos dos seus rendimentos, né, em termos daquilo que cada participante necessita, né, dentro do aspecto previdenciário, que a gente tem, apesar da pandemia que nós estamos sofrendo, né, a população vai tendo uma vida mais alongada, né? Então, toda a previdência tem que estar calcada nesses ganhos atuariais que precisam ser vistos, né? Então, a gente se preocupa muito com essa possível intenção de você fazer uma junção de fundos, mas você ter uma pequena redução de despesas, mas um ganho financeiro no total muito comprometido. Então, esse é um dos fatores que a gente tem feito um esforço muito grande para deixar as pessoas cientes, né, os participantes cientes do que pode acontecer, inclusive os aposentados. Já, né? Os aposentados acham que estão imunes, mas não necessariamente, né? Porque a gente tem experiência com outros fundos que perderam patrocínio em função de privatização, e quem já estava em benefício sofre muito até hoje. Então, é bom que os aposentados estejam também em alerta, né, mobilizados com vocês. Ailton, no início de março, houve um seminário da ANAPAR com as entidades sindicais que representam vocês, né, dos trabalhadores do sistema Eletrobras, para tratar especificamente dos impactos nos fundos de pensão. Qual que foi o resultado desse seminário e como que está a mobilização em torno desse tema específico? Patrícia, eu quero até recuperar uma fala que você colocou inicialmente aí, quando a gente fala dos aposentados, né, daqueles que já estão em benefício. Então, quando a gente pensou e convidamos, né, alguns representantes de sindicatos, representantes eleitos por esses fundos de pensão que fazem parte da ROAD, para a gente discutir o assunto de maneira mais ampla. E nós tivemos um apoio estrondoso da ANAPAR, né, que teve como primeiro fruto desse apoio esse seminário que aconteceu no dia 4. E o interessante, voltando a falar dos aposentados, é que até a Associação de Aposentados da Eletrobras também participou conosco desse evento. Então, foram vários sindicatos, né, o Coletivo Nacional dos Eletricitários, representado em grande parte ali, né, dos sindicatos que estavam apoiando,
Enfim, foi um seminário que teve, no momento, né, como foi um seminário virtual, em torno de 300 visualizações ali simultâneas, né, no momento que estava acontecendo o seminário. E depois a gente, há poucos dias atrás, eu tinha até conferido, já tinham praticamente 1.000 visualizações, sinal de que houve, sim, um interesse por parte dos participantes, né? E esse seminário, ele teve uma carta, né, ao seu término, uma carta aberta, inclusive, aos trabalhadores, né, aos participantes, né, desses fundos, em que foram tirados 8 vetores, né, 8 linhas para serem trabalhadas, tá? Isso tem praticamente um mês, né, que ocorreu, e esses vetores, né, já estão sendo trabalhados em termos de plano de ação, né, por um grupo que é muito em cima dos representantes eleitos, mas das entidades sindicais, tá, das representações, das associações, para colocar em prática realmente esses 8 vetores que foram retirados, né? Então, a gente tem, por exemplo, eu vou destacar aqui, uma situação que antes da saída do presidente da Eletrobras, o Wilson Pinto, né, no final de janeiro, ele fez uma licitação, a Eletrobras fez uma licitação, né, para contratar uma consultoria, tá, para exatamente fazer a avaliação dos fundos de pensão da holding, e com esse viés, né, de tentar uma unificação, enfim, buscar alternativas ali que nos deixam com muita preocupação. Então, com a mudança recente, né, ainda não está a postos, né, o novo CEO da Eletrobras, uma das situações que pós-evento, né, a gente já tirou, é de que haja uma reunião, né, com esse novo CEO da Eletrobras, para a gente levar todos esses pontos que foram tratados no seminário, né, e isso já está sendo visto, já está sendo trabalhado pelo Coletivo Nacional dos Eletricitários, em conjunto com a ANAPAR.